Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, porque você é reflexo daquilo que você guarda. Assim dizia Picasso: você é o que você guarda. Já parou para pensar nisso? Pense na profundidade dessa frase. Você é o que você guarda. E isso é verdade. Nós somos aquilo que guardamos dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre o guardião protege a paz. Porque, acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Provavelmente você também já ouviu essa frase. Porque dentro do nosso coração, dentro das nossas emoções, dentro dos nossos sentimentos, nós guardamos coisas que nos favorecem e coisas também que nos prejudicam. Porque não é só proteger o nosso coração, mas também aprender a guardar dentro dele coisas boas. Então, se você já gostou do nosso início aqui, compartilha, chama mais pessoas, coloca aí o seu like e vamos continuar, porque eu quero me apresentar e também quero, antes de tudo, te dar o parabéns. Parabéns porque você dedicou o seu tempo agora para poder aprender um pouco mais sobre como guardar coisas boas no seu coração e assim ter um padrão de comportamento, um padrão mental e um padrão emocional que te favoreça. Porque nessa série nós estamos falando sobre padrões e é uma série muito bacana, porque assim como eu trouxe Picasso aqui no começo, eu vou trazer também a fórmula da relatividade, né? Então, mas agora colocado dentro das nossas emoções, os nossos comportamentos emocionais, os nossos comportamentos, né, os nossos padrões emocionais, os nossos padrões mentais e os nossos padrões comportamentais formam aquilo que nós somos. E nós falamos já durante esse tempo sobre esses padrões que eu já vou falar para você, mas eu quero te dar o parabéns porque você está aqui para dedicar um pouquinho daquilo que é precioso para você para aprender sobre esses padrões emocionais, comportamentais e mentais. Eu sou Rafaela, da empresa dos 25 segundos, uma empresa de desenvolvimento socioemocional, e nós temos o compromisso de entregar para vocês sempre ferramentas práticas e autoaplicáveis que você pode aplicar durante a semana, fundamentadas, embasadas na PNL e também em muitas reflexões para que você possa, então, ter uma semana diferente daquela que você tem costumado a viver e uma semana que te leva no teu propósito. Porque eu tenho uma coisa para te mostrar, porque o nosso método, ele é um método criado pela nossa equipe, que é o método semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. E isso é o ciclo da excelência emocional. Você quer esse ciclo para você? O ciclo da excelência emocional? Que tal viver uma excelente semana diante disso aqui, aonde no sentir você aprende a lidar, a gerenciar as suas emoções básicas, como raiva, tristeza, ansiedade, alegria, medo, aversão. No entender, você aprende a observar os seus pensamentos, porque nós temos mais de 15 pensamentos que são disfuncionais, que eles fazem com que a realidade seja distorcida. Eu tenho, você tem, porque isso é um padrão mental também, mas quando você dá clareza e entende isso, essas coisas começam a fazer diferença na sua vida. E no mudar nós trabalhamos as nossas crenças limitantes. Sabe as crenças que não te permitem avançar? Nós olhamos para elas e aí nós vamos mudar essas crenças limitantes. E no escolher? No escolher é onde nós fortalecemos as nossas decisões. Eu tenho escolhas, eu escolho todos os dias, ou ser um M ou ser um G. Eu escolho ou ser um T ou ser um R. E a gente vai falar sobre isso. Eu escolho todos os dias, mas diante da minha escolha eu preciso aprender também a fortalecer as minhas decisões. E no agir? No agir é quando nós entendemos e sabemos que uma ação vale mais do que 1000 intenções. Como lidar com a procrastinação? E o realizar? O realizar é quando alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida e assim
fechamos o ciclo da excelência emocional. Acabou por aí? Tô plena, feliz e completa? Sim, nesse primeiro patamar. Mas quando você termina aqui, você tem a possibilidade e a vantagem de subir mais um patamar e aí entrar no ciclo de novo, e assim você vai subindo um passo de cada vez, porque a mudança, ela não é um evento, a mudança, ela é um processo. Então, olhe para a sua jornada de desenvolvimento, olhe para a sua jornada do como você lida com os seus sentimentos, e assim vamos colhendo bons frutos, porque bons pensamentos produzem bons sentimentos, que produzem boas ações e nos levam a resultados favoráveis. Maus pensamentos produzem sentimentos ruins, que levam a ações ruins e resultados desfavoráveis. Então, qual escolha você faz hoje para a sua vida? Você quer ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações e bons resultados? Ou você quer ser influenciado por maus pensamentos, sentimentos que não são favoráveis e assim ter ações e reações que não te levam ao seu objetivo? Então pensa nisso também, tá bom? E hoje então nós vamos falar sobre o guardião. O guardião protege a paz. Depois que você assistir aqui comigo, você vai lá nessa série que está lá no YouTube, no Facebook também, e essa série você vai ver quais as emoções desse padrão aqui, ó. Que é o padrão do murmurador. Todo mundo conhece ou até mesmo pratica esse padrão de comportamento, mas ele tem um padrão mental e um padrão emocional também. Outro padrão que todos nós deveríamos praticar e muito. Do guerreiro. Ah? Outro padrão que nós temos. Olha só, o testa de ferro. Quem contrapõe o testa de ferro? Tem um motivo de eu estar escrevendo em azul e em vermelho, tá? E depois, quem contrapõe o testa de ferro é o resoluto. E outro padrão que nós temos também, tudo isso já foi gravado para vocês, tá? Já está disponível lá, né? Então você olha nessa playlist que você vai ver coisas muito legais. Outro padrão que nós temos e que você conhece é esse padrão aqui, ó, do reclamão. Outro padrão que contrapõe o reclamão é a pessoa resiliente. Outro padrão que você também conhece é esse aqui, ó. O dono da razão. E outro padrão que contrapõe o dono da razão é o estrategista. E semana passada nós falamos sobre um padrão de comportamento, um padrão mental e um padrão emocional, que é o padrão do... E hoje, que é o do fofoqueiro. E hoje nós vamos falar sobre esse padrão aqui, que eu vou escrever em até letras maiores aqui, que é o padrão do guardião. Olha quanto conteúdo você já tem, né? Você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a 10ª, né? Nossa 10ª live aqui, falando sobre padrões emocionais, mentais e comportamentais que você tem, ou você conhece alguém que tenha, ou você convive com pessoas que tenham esses padrões. Não vamos colocar pessoas, vamos colocar nós, né? Porque nós muitas vezes temos esses padrões. E por que eu escrevi um em azul e outro em vermelho? Porque os que estão escritos em azul, eles agem na reação. Eles agem na reação. O que é isso? Padrões mentais, comportamentais e emocionais que estão ligados ao passado. Então, na reação, esses padrões, eles são ligados ao passado. Se são ligados no passado, eles entram no piloto automático, ou seja, eu murmuro porque está condicionado a uma reação.
Eu ajo como um testa de ferro sobriguento porque está condicionado a uma reação. Eu reclamo porque está condicionado a uma reação. Eu sou o dono da razão porque eu tenho meus motivos emocionais e meus motivos comportamentais e mentais, como nós já falamos, porque está condicionado a uma reação. E eu vou agir como um fofoqueiro porque está condicionado a uma reação. Reação são ações que nós tomamos porque em algum momento do passado funcionou. Então eu vou repetindo, isso se torna um hábito, e quando se torna um hábito, entra no meu piloto automático, e aí eu faço coisas nas quais eu não penso mais. Eu não penso mais para murmurar, eu não penso mais para ser briguento, eu não penso para ficar reclamando, eu não penso para achar que a minha palavra é a verdade, pronto e acabou, e eu não penso para ficar difamando a vida dos outros. Eu faço isso como reação, porque está no meu inconsciente. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Muitas vezes nós temos padrões comportamentais, padrões mentais e padrões emocionais que estão totalmente vinculados à nossa reação, vinculados a coisas que aconteceram, que um dia funcionou, e aí eu vou achando que isso é normal. Agora, em vermelho, nós temos os contrapontos desses padrões, que é o guerreiro, a pessoa resoluta, o resiliente, o estrategista, e hoje vamos falar sobre o guardião. Esses padrões aqui, eles estão ligados à ação. Eles estão ligados à ação. E quando eu falo em ação, eu estou diretamente condicionando isso aonde? Ao meu presente. Eu só posso agir no meu presente. Eu não ajo no meu passado, não dá para agir no passado, não dá para pegar um copo de água ontem, não dá. Não dá para agir no meu passado. E também não dá para agir no meu futuro, porque o futuro ainda não existe. Se eu quero agir, se eu quero fazer alguma coisa, eu só faço alguma coisa no meu presente. Quero tomar água, é no meu presente. Então, é só no meu presente que eu sou condicionado à ação. E quando isso é presente, o que acontece? Eu estou consciente. Aqui eu não estou consciente. Aqui eu estou consciente. Então, o guerreiro, ele age na ação. A pessoa resoluta, ela vai olhar para soluções aqui na ação. A pessoa resiliente, ela vai agir aqui no seu presente. O estrategista vai ter padrões comportamentais movidos pela ação. E o guardião também, ele vai fazer as coisas movido pela ação, pelo presente. Então, isso tem que ficar muito claro e muito didático para que você entenda que nós somos esse conjunto aqui. Ninguém é só comportamento, ninguém é só sentimento e ninguém é só pensamento. Nós somos um conjunto dessa tríade. Meu pensamento, meus sentimentos e meu comportamento formam aquilo que eu sou. Se eu me comporto de forma... E eu não consigo desvinculá-los, tá? Se eu tenho pensamento ruim, se eu tenho um sentimento ruim, eu não vou ter um comportamento bom. Se eu tenho um pensamento bom e um sentimento bom, eu não tenho um comportamento ruim. Eles estão interligados. E assim é que nós vamos trabalhar hoje, então, mostrando para vocês quais são os sentimentos e quais são as atitudes do guardião e o quanto nós podemos nos aproximar desse comportamento e favorecer esse comportamento também. Então, muita calma nessa hora e vamos lá. Pega aí o seu papel, pega a sua caneta, porque agora já é hora de ferramenta, tá? E sempre que é hora de ferramenta, eu coloco o meu chapéu aqui para poder
falar com vocês. Então, vamos lá. Pega aí teu papel e tua caneta e nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai anotar de 0 a 5, onde 5 é a nota mais alta, aonde tem muito a ver com você, e 0, a nota mais baixa, onde não tem nada a ver com você, tá? Então, 5, muito a ver comigo, 0, nada a ver comigo, e aí você vai colocando as outras notas aí, 1, 2, 3, quando tá mais próximo a mim, menos, né, não tá nada próximo a mim, e assim você vai trabalhando na escala de 0 a 5. Eu vou colocar aqui algumas características do guardião, tá? Algumas características do guardião, e você vai colocando então de 0 a 5. Pronto? Então, vamos lá? Porque nós vamos trabalhar com essa essência aqui. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. E não é só guardar das coisas ruins, protegê-lo das coisas ruins, mas sim colocar dentro dele também coisas boas. Então, quais são as características de um guardião? Tá pronto? Então, vamos lá. Primeiro, os guardiões encaram sempre com muita seriedade as suas tarefas. Isso tem muito a ver com você? Coloca 5. Isso tem mais ou menos a ver com você? Coloca uma 3, 2 aí, né? Isso não tem nada a ver com você, então coloca 0. Tá? Então vou só repetir essa, tá legal? Os guardiões encaram sempre com muita seriedade as suas tarefas. Outra característica, os guardiões enxergam o que precisa ser feito antes das outras pessoas. Ele tem um faro. Terceiro, os guardiões fazem tudo o que for possível para que essas tarefas sejam cumpridas. Quarto, os guardiões conseguem tirar das pessoas o que elas têm de melhor. 5. Os guardiões têm uma grande capacidade de comunicar e interagir com as outras pessoas. Próximo. Os guardiões, eles são precavidos, sempre analisando os riscos nas tomadas de decisões. Vamos mais uma? Os guardiões entendem bem a motivação das outras pessoas. Mais uma. Os guardiões têm a capacidade de apoiar as pessoas e fazer as coisas acontecerem. Mais uma. Os guardiões têm grande talento para observar as pessoas e o ambiente. Mais uma. Os guardiões sempre oferecem críticas positivas que são muito bem recebidas pelas outras pessoas. Os guardiões são práticos. Os guardiões gostam de planejar tudo. Os guardiões resolvem os problemas com o foco no futuro. Tranquilo? Então, agora que você colocou de 0 a 5, olhe quais são as características dos guardiões que você tem mais com você aí. Que você colocou 5. Poxa, eu tenho isso aqui. Então, o meu desafio nessa semana não é para que você olhe para aquelas que deram 0, 0, 0. Não, não. Olhe para essas que deram 5, 5, 5. Olhe para essas e fortaleça ainda mais essas características nessa semana na sua vida. Eu não estou pedindo para você fortalecer aquelas que deram 0 e trabalhar naquelas que deram 0. Não, 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 não. Eu estou pedindo para você olhar se teve uma que deu 5,
trabalhe afincamente nessa para que ela possa fazer toda a diferença na sua vida nessa semana. Se teve mais uma que deu 5, trabalha nas 2. Se deu mais uma que deu 5, nas 3. Uau! Fortalece essa sua característica de guardião. Mas, Rafa, nenhuma deu 5. A maior aqui deu 4. Então, fortalece essa 4, para que essa 4 se torne uma 5. Ih, Rafa, nenhuma deu 5. A maior aqui deu 3. Então, pega essa 3 e fortaleça ela nessa semana para que ela possa chegar no nível 5. Porque se deu 3, ou seja, você já está no meio do caminho. Então fortalece, 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 para que quando você responder essas questões de novo, ela possa dar 5. Isso tem muito a ver comigo. Isso tem muito a ver comigo. Porque, gente, é assim, ó. Eu não tenho todo o tempo um padrão de comportamento de guerreiro. Eu não tenho todo o tempo o padrão de comportamento do resoluto. Eu não tenho todo o tempo o padrão de comportamento do resiliente, nem do estrategista e nem do guardião. Mas se eu pegar, e se você olhar nos vídeos que a gente já passou, você vai ver quais são os padrões de comportamento, quais são as emoções que cada um deles aqui tem. O porquê que o murmurador murmura? Porque ele tem um padrão de sentimento dentro dele. E nós temos que respeitar. Mas nós temos que olhar e falar, peraí, isso aqui não me favorece, então como é que eu posso mudar isso? Né? Então a gente tem todos esses padrões aqui, porque são padrões de comportamentos humanos. E se você é humano assim como eu, nós esbarramos por isso aqui. Cabe a mim escolher. Escolher se eu quero acordar no dia e falar, eu escolho hoje ter um comportamento de guerreiro, e aí olhar para os sentimentos de guerreiro, para as atitudes de guerreiro e assim fazer? Ou eu escolho hoje ser um murmurador? Eu escolho hoje viver minha vida como um testa de ferro? Ou eu escolho hoje viver a minha vida como uma pessoa resoluta, que resolve olha mais para as soluções do que para os problemas? Eu decido hoje, eu escolho hoje acordar e ser um fofoqueiro, que a gente estudou semana passada, a gente fez a live na semana passada, ou eu escolho hoje ter os sentimentos de um guardião. Mas, Rafa, eu tenho um sentimento 3 de um guardião, não tem problema. Se você escolheu ser um guardião, fortaleça o seu guardião. Foque em uma dessas características, um desses comportamentos que o guardião tem e trabalhe nisso essa semana. Por isso que eu não estou pedindo para você escolher nenhum que deu 0. Escolha a que deu 5, a que deu 4, a que deu 3, né? Se tem 3 que deu 5, fortalece, 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 fortalece. Por quê? Porque elas vão alavancar as outras também. E assim você vai trabalhando e se sentindo cada vez mais condicionado na sua ação em ser um guardião. Porque isso é padrão de comportamento, também é padrão mental e é padrão emocional, tá? Então, quais são os sentimentos de um guardião? Se você tem aí a sua listinha, essa semana passada nós tivemos a live no clube, a nossa live ao vivo, e eu entreguei para o pessoal lá um resumo de todos os sentimentos que permeiam cada um desses comportamentos. E aí nós conversamos bastante sobre isso e foi bem bacana, né? Então, se você ainda não faz parte do clube, te convido a fazer. No finalzinho falo um pouquinho sobre isso. Mas, se você quiser saber quais são os sentimentos que permeiam cada um desses comportamentos aqui, desses padrões, assiste as lives e vai anotando. Você vai ver que tem comportamentos que você fala assim, nossa, esse é o sentimento que tem dentro dessa característica, desse comportamento, sim. Então, quais são os sentimentos que permeiam um guardião? Vamos lá. Olha só, o guardião, ele tem um sentimento que você pode falar assim, nossa, ele tem isso? Tem, quer ver? Ele tem esse sentimento aqui, ó. Um deles é esse aqui, ó. Ele tem medo. O guardião tem medo. Ah, mas
lembre-se, assim como a gente já explicou também em outras playlists nossas, sentimentos nós não classificamos como bons e ruins. Não, nós não classificamos sentimentos bons e sentimentos ruins. Sentimentos são sinalizadores. Eles nos sinalizam se nós estamos mais próximos ou mais distantes do nosso objetivo. E o medo é um sentimento básico. Lá no nosso curso Semear Gestão Emocional, nós explicamos os sentimentos básicos. Se ele é básico, ele está intrínseco em mim. Então, ele é meu. O medo é de todos nós. O que nós precisamos saber fazer é gerenciar o medo. Então, um dos sentimentos do guardião é o medo. Só que ele usa esse medo para transformar esse medo em zelo, em cuidado, tá? Então o guardião ele transmuta esse medo para transformar esse medo em zelo, em cuidado, tá? Outro sentimento que o guardião tem. O guardião ele tem coragem. Ele tem coragem porque ele age. O guardião ele vai agir. Ele tem coragem, ele coloca ali, né, no seu comportamento, coragem. Outro sentimento que o guardião tem, ele tem autoconfiança. Ele tem autoconfiança, sim. Ele confia nas suas habilidades. Ele sabe que ele tem N habilidades, como nós já passamos agora há pouco tempo aí. Nós temos N habilidades, os guardiões. Então, ele tem autoconfiança, ele confia nas suas habilidades. O guardião, ele também vou pôr aqui do lado, tá, gente? Vou pôr aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Ó, o guardião, ele também é atento. O guardião, ele é atento. Por quê? Porque o medo deixa ele em estado de alerta, porque ele zela pelas suas coisas. Então, o guardião, ele é uma pessoa atenta, porque ele faz isso porque ele está em estado de alerta, não um alerta que fica, né, levando para ansiedade, não. Ele está em alerta para prezar, para zelar aquilo que ele guarda no seu coração. Outra coisa que ele faz também, olha só. Ele tem uma pitada de ansiedade. Por quê? Porque ele faz análises de risco. O guardião, ele faz análise de risco e projeções. Então, ele é aquela pessoa que fala assim, peraí, se eu fizer isso, e se der certo, ótimo, porque eu tenho autoconfiança e tenho coragem. E se não der certo, quais os riscos que eu estou assumindo? Então, a ansiedade do guardião, e a gente tem uma playlist, né? O poder da ansiedade, sabendo que a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças, ela é um sentimento que nós temos, então nós temos que gerenciá-la também. Então, a ansiedade, o que há por trás da ansiedade, o nosso livro digital também fala sobre isso. A ansiedade, ela tem que ser gerenciada. Eu tenho que transformar ela em um aliado e não em algo que eu tenha que combater ou tirar da minha vida. Eu só preciso trabalhar da melhor forma com ela. E o guardião faz isso, porque ele usa a ansiedade para poder analisar seus riscos e as projeções futuras. Outra coisa que ele tem também, e isso é muito legal, vou escrever aqui, ó. O guardião tem controle emocional. Ele tem um controle emocional, ou seja, ele gerencia as suas emoções. Então, isso é uma das características do guardião. Outra característica do guardião, ele tem alegria. O guardião tem alegria, porque acima de todas as coisas, guarde o seu coração. E ele guarda no seu coração a alegria, a alegria. E
Uma outra coisa que o guardião tem, que eu vou escrever aqui embaixo grande, porque a folha já está acabando, para você poder enxergar, vou escrever ali embaixo da autoconfiança, o guardião, ele tem esperança. Ele tem esperança. Ele confia que as coisas vão dar certo. Ele tem esperança. Então, esses são os sentimentos do guardião, as atitudes, as características nós já passamos, e aí esse padrão de comportamento é um padrão de comportamento que eu aconselho você a seguir. Só que tem duas coisinhas que eu queria ressaltar aqui. Tem 2 pontos para a gente poder entender essas características do guardião e que podem fazer sentido para você nesse momento. Primeiro, o guardião, como ele gosta de rotina e ele gosta de estabilidade, tá? Ele sempre vai se sentir desconfortável diante de uma situação nova. Uma situação nova pode deixar o guardião acuado, tá? Porque como ele gosta de ter controle na situação, ele gosta de rotina, situações novas podem fazer com que o guardião se sinta acuado, tá? Então, ter controle sobre as coisas rotineiras é legal, mas ter controle sobre algo que não depende de você é gastar energia inútil. Tá? Então, atente a isso. Você pode sim controlar ali a sua rotina, saber aquilo que você faz, ter todas essas características, mas daquilo que você não tem controle, daquilo que não depende de você, não gaste energia útil para algo que você não vai ter resultados. Então, cuide com isso, porque se você ficar perseguindo o controle de algo que você não controla, porque não depende de você, você está não favorecendo esse comportamento. Segundo ponto, o guardião, ele também tem dificuldades, porque como ele gosta de rotina e de estabilidade, ele tem dificuldade de se adaptar às mudanças. Não que ele não se adapte, mas ele tem dificuldades iniciais em se adaptar a mudanças. Principalmente se essas mudanças não foram propostas por ele, essas mudanças foram impostas por algum motivo, tá? Então ele tem essa dificuldade em ouvir as mudanças, ouvir críticas, e ele tem uma tendência de absorver muito os problemas alheios. Então, se você observa que você está, mesmo com as características de guardião, mas você está diante de uma mudança e essas coisas estão estão mexendo com você, use aliados, use o guerreiro diante disso, use o resoluto diante disso, use o resiliente diante disso, use o estrategista, são aliados. Alie esses sentimentos, alie esses comportamentos ao guardião. Ali, vai aliando esses comportamentos, tá? Porque isso também vai ajudar muito. E nós vamos ter mais reflexões sobre o guardião, só que essas reflexões agora eu vou deixar para esse pessoal aqui que está lá no clube. Eu saio daqui e vou direto para lá, porque nós temos uma parte exclusiva, que são para os sócios do nosso clube. E todo mês nós temos um encontro ao vivo, online, mas ao vivo, com os participantes do clube para discutirmos assuntos pertinentes a quem está lá. Então vem fazer parte também do Clube Semear, porque se você está comigo até aqui, o clube também é para você. Para encontrar é só entrar na nossa página 25segundos/clube e você vai ver como você tem acesso lá. E mais uma coisa, durante a semana, olha, siga a gente aqui nas redes sociais, tanto no Insta quanto no Face, aqui no podcast também, assina o nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, semeie coisas boas, semeie para que as pessoas possam entender que nós estamos todos juntos nessa, tá bom? Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.